Ela está falando de um Brasil arcaico, de um Brasil rural, de um Nordeste seco, de um Nordeste aprisionado à seca, à monocultura, aos senhores de engenho, no caso aí não tanto de engenho, mas aos fazendeiros, à elite agrária, né? Você tem aqui o povo brasileiro aparecendo, esse povo que sofre dentro do sistema em que ele não tem vez, né? Aqui a gente tem, assim como aqui, né? João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, a gente tem os sem terras, né? O que a gente chama hoje de sem terra, que é um movimento, mas aqui você tem literalmente os sem terra, aqueles que trabalham na terra, que vivem da terra, mas não têm terra, que vivem como escravos. Por quê? Porque você não tinha leis trabalhistas para o trabalho no campo, porque você não tinha uma regulamentação para proteger a população mais carente, sobretudo do campo, né? Então, você acabou a escravidão, mas nem tanto, certo? O Gilberto Freire, ele vai ser outro desses que tem saudade do Império, né? Então, Gilberto Freire vai falar muito sobre essa nova cidade, ele vai rejeitar esse projeto moderno, ele tem um apego ao passado, um apego a, ao que foi, né? Seu pai era ligado diretamente à monarquia, e na sua obra isso vai ficar muito claro, né? Um elogio ao Brasil colonial, que não é o Brasil republicano. Às vezes você encontra o povo brasileiro também aqui, ó, Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, que escreveu esse livro muito depois, né? Já na fase da segunda fase de república, mas a sua obra retrata uma realidade dessa república que a gente está falando. A gente está falando aqui de cangaço, a gente está falando aqui de retirantes, a gente está falando aqui de justamente o período da Primeira República no campo no Nordeste. Aí você tem um Câmara Cascudo, né? Dicionário do folclore brasileiro, né? Como você vai ter esse período de transformação, de modernização e um projeto de futuro, né, com fábricas, com uma indústria, né, em que o Brasil vai deixar de ser esse Brasil atrasado, arcaico, preso à lavoura da cana. Então, qual é o Brasil cultural que vai surgir? E o que é que vai acontecer com esse Brasil que já existia? Então, dentro desse projeto modernista, que vê o futuro, também tem aqueles que, beleza, o futuro virá, mas o que a gente tem também é importante. Então, vamos ter que, no mínimo, registrar, inclusive, se possível, não deixar morrer. Então, o Câmara Cascudo vai fazer todo um levantamento, certo? Do, do folclore, da cultura popular, das expressões dessa cultura popular, certo? Para que esse povo brasileiro, interior, analfabeto, mas que tem a sua cultura, possa ficar, nem que seja registrado. Eu acho isso triste, porque isso é um enterro anunciado, né? O povo está morrendo, a cultura está morrendo, aí eu faço um livro quase como se fosse uma lápide dizendo aqui jaz o Brasil. Mas não deixa de ter a sua importância, porque afinal de contas a cultura de fato está morrendo. Por exemplo, acho que nenhum de vocês sabe o que é um anal catarineta, né? Um foguedo, um brinquedo, uma brincadeira popular com música que existia há muito tempo e que hoje em dia acho que nem Nazaré da Mata tem mais, certo? O Carlos Drummond de Andrade, esse aqui é um livro do Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor modernista, certo? Que vai ter uma literatura, uma poesia e uma prosa voltada para uma estética moderna, mas ele vai redescobrir o Brasil, ele vai fazer viagens pelo Brasil, registrando, gravando músicas,
emboladas, poesia popular, vai registrar em som e imagem parte dessa cultura brasileira. E também é nesse sentido que vai deixar esse Brasil aparecer, né? Esse povo brasileiro aparecer. Bem, aí a gente tem aqui um Mauro Mota. Mauro Mota, inclusive, é de Nazaré. E o Mauro Mota, ele vai escrever esse livro aqui, ó, Modas e Modos, justamente porque a República Velha ela é uma transição e as pessoas não sabem como se comportar, né? O que vestir, o que comer, o que é chique agora, o que é que não é mais. Por exemplo, toda casa de engenho, toda pessoa que tinha posses, que era rica, tinha uma coisa na porta de casa, e geralmente assim, em vários lugares da casa, uma coisa chamada escarradeira. É, que nojo. Eram vasos para as pessoas cuspirem e escarrar pela casa para não escarrar no chão. Porque naquela época escarrar na frente dos outros não era exatamente muito feio. Assim. Tem uma etiqueta, não se vai escarrar na escarradeira. Inclusive isso existia nas estações de trem e tal. Coisa nojenta. Foco de epidemia de gripe, né? Inclusive que esse hábito da escavadeira vai deixar de ser comum no Brasil justamente por conta da gripe, né, que vai assolar uma epidemia lá do século XIX, do século XX já, a Primeira República. E aí a gente tem também Monteiro Lobato, né, escritor também aí dessa fase da Primeira República. Monteiro Lobato, um cara importantíssimo por vários motivos, mas cara racista, certo? Sua obra tem passagens extremamente racistas. Ele era racista mesmo, certo? De, de editar libelos contra sobre a inferioridade negra. Mas é um cara do seu tempo. Eu acho que o fato dele ser racista não tira a importância de Emília. Né? Vai ser uma primeira obra voltada para o público infantil. E também é um registro histórico, em que você tem, por exemplo, já não tem mais uma escravidão, né? A escravidão acabou, mas você tem tia Anastácia, né? A preta, pobre, que trabalha na casa da branca sem receber salário porque ela mora lá. E é tia Anastácia, mas tia Anastácia, quando ficar velha, vai continuar morando lá, ou tia Anastácia vai levar um pé na bunda sem ter indenização e sem ter poupança nenhuma porque nunca ganhou salário. E Luiz Gonzaga, né? As músicas de Luiz Gonzaga são do Nordeste, um Nordeste recente, tudo bem, mas também deixa a gente ver, né, esse Brasil arcaico, essa mulher do sertão, esse homem do sertão sofredor, que continuaram sofrendo, né, mesmo com a República. E a gente vai ter uma série de revoltas, né, feitas revoltas populares. A gente vai ter a revolta da vacina. As pessoas não queriam ser vacinadas. Herói do sanitarismo, Oswaldo Cruz, né, vai obrigar as pessoas a serem vacinadas. Vai ser uma campanha ferrenha, levando a polícia junto para obrigar as pessoas a serem vacinadas. O povo vai se revoltar no Rio de Janeiro, vai destruir coisas na cidade porque não querem mais que ninguém vacine ninguém, porque era um absurdo aquilo e tudo mais. Você tem a revolta da Chibata, você tem lá o Almirante Negro, o que não era almirante, na realidade era o Marujo, né, o João Cândido, que vai liderar uma revolta de homens, né, marujos da marinha, pretos, pobres, que ainda eram submetidos a chibatadas, né, como castigo por algum erro que faziam na marinha. E ele vai liderar uma revolta dessa marinha
Inclusive tem um dos porta-aviões que o Brasil comprou, né, que rebatizou de porta-aviões João Cândido. Esse cara morre pobre, esquecido. E hoje em dia a gente tenta recolocar ele na história como alguém que conseguiu, por exemplo, depois da revolta da Chibata, que ele liderou, embora deve ter continuado existindo, mas legalmente começou a ser proibido os castigos físicos na Marinha. Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, você tem aqui Canudos, e mais ao sul você tem uma outra revolta rural, como Canudos, chamada Revolta do Contestado. Você vai ter um monte de outras revoltas espalhadas pelo Brasil, porque o próprio cangaço é uma revolta, né, uma insurreição também contra essa nova realidade republicana. Bem, mais tarde tem mais material, certo? Espero que vocês tenham ficado com alguma curiosidade para saber mais sobre a Primeira República, sobretudo sobre o povo da Primeira República.